Sabe, por baixo de cada tela, cada vídeo, cada mensagem que a gente troca, existe um mundo invisível. Um universo inteiro que funciona com uma linguagem que só tem basicamente duas palavras. Vamos juntos decifrar essa linguagem secreta que alimenta o nosso dia a dia. Para começar, olha só esse gráfico. Ele mostra uma revolução silenciosa. Em 1880, o setor de informação, essa barrinha aqui, era só 7,5% da força de trabalho americana. Mas, 100 anos depois, em 1980, essa mesma barra dispara para 45%. Isso não é uma revolução industrial, é uma revolução da informação, pura e simples. E o motor por trás de toda essa mudança? A tecnologia da informação, a famosa TI. E não foi só mais uma ferramenta, não. Foi uma força que, de fato, reescreveu as regras de como a gente trabalha, se comunica e vive. Ela otimizou processos e, em muitos casos, reinventou negócios do zero. Agora vamos falar das máquinas que fizeram tudo isso acontecer. A evolução delas é impressionante. É uma jornada de miniaturização, sabe? De algo gigantesco que se torna cada vez mais poderoso e cada vez menor. No comecinho, os computadores eram verdadeiros monstros. A primeira geração usava válvulas a vácuo. Pensa no ENIAC, um colosso de 30 toneladas com 19 mil válvulas que consumiam a energia de um bairro inteiro. E a programação? Era um trabalho braçal feito conectando fios em painéis, um por um. E então veio o transistor. Essa pequena invenção substituiu aquelas válvulas enormes, quentes e frágeis. E esse foi o pulo do gato. Os computadores ficaram menores, mais rápidos, mais eficientes e, o mais importante, muito mais confiáveis. A revolução da miniaturização tinha começado de verdade. O próximo grande salto foi o circuito integrado, o famoso microchip. A ideia por trás dele foi simplesmente genial. Em vez de soldar transistores um a um, por que não imprimir vários deles de uma vez só numa chapinha de silício? Isso diminuiu o tamanho e o custo de um jeito tão absurdo que abriu as portas para uma computação muito mais acessível para todo mundo. E aí veio o microprocessador. A quarta geração conseguiu a proeza de colocar uma CPU inteira em um único chip. Essa capacidade de espremer cada vez mais componentes num espaço minúsculo foi o que deu o pontapé inicial na revolução dos computadores pessoais. Máquinas como o Apple II tiraram a computação dos laboratórios e a levaram para dentro de casa. O que nos leva para hoje, para a era moderna. A quinta geração é definida pela conectividade e pela inteligência. A tecnologia avançou tanto que hoje a gente consegue colocar milhões, bilhões de transistores num chip só. E o resultado são os smartphones, os laptops e toda a base para a inteligência artificial. Um poder de computação absurdo, conectado e literalmente na palma da nossa mão. Ok, a gente viu essa evolução toda, do tamanho de um cômodo até caber no bolso. Mas isso levanta uma questão fundamental. Lá no fundo, na sua essência, como é que essas máquinas processam informação? Como é que elas realmente pensam? A resposta está numa linguagem que é, ao mesmo tempo, incrivelmente simples e poderosa. É a base de tudo que é digital. Vamos agora desvendar esse segredo por trás de toda a complexidade que a gente vê. Esse é o sistema binário, é a língua-mãe dos computadores. Em vez dos 10 dígitos que a gente usa no dia a dia, ele só usa 2, 0 e 1. E essa ideia, que tem raízes lá no trabalho do matemático George Boole, é perfeita para a eletrônica. Pensa só, um circuito pode estar desligado, que é o 0, ou ligado, que é o 1. Simples assim. Vamos comparar? A linguagem humana é riquíssima, cheia de nuances, mas também é complexa e às vezes ambígua. Já as máquinas precisam de precisão absoluta, sem margem para erro. O sistema binário oferece exatamente isso. Com apenas 2 estados, ligado ou desligado, não tem espaço para dupla interpretação. É a simplicidade e a precisão em sua forma mais pura. A melhor analogia é um interruptor de luz. Ele só tem 2 estados. Ou está desligado, que a gente chama de 0, ou está ligado, que é o 1. Agora, imagina não um, mas bilhões desses interruptores ligando e desligando numa velocidade alucinante. Cada foto, cada música, tudo que a gente vê e ouve no digital é construído a partir de combinações gigantescas desses simples sinais de ligado e desligado. Então, como a gente sai de simples interruptores e chega em números complexos? Contando. Do mesmo jeito que a gente conta de 0 a 9, os computadores contam em binário. O problema é que as sequências de zeros e uns podem ficar enormes, super difíceis para um ser humano ler. É aí que entram sistemas como hexadecimal.
Ele funciona como um atalho, uma abreviação, um jeito mais fácil para a gente conseguir ler e escrever essas longas cadeias de zeros e uns. Ok, já entendemos os blocos de construção, os famosos zeros e uns. Agora vamos dar um passo para trás e ver como esses tijolinhos, juntos, constroem tudo que a gente vive no mundo digital, desde o dado bruto até o conhecimento que a gente usa. Olha só que interessante. Tudo começa com o dado. É só um fluxo bruto de zeros e uns sem sentido nenhum. Mas quando o computador aplica um contexto, esses dados viram informação. Por exemplo, a sequência 0100001 é processada e vira a letra A. E quando a gente interpreta essa informação, ela se torna conhecimento, algo que nos permite tomar uma decisão, agir. É uma ideia muito poderosa se a gente parar para pensar nisso. Cada filme em altíssima definição, cada sinfonia complexa, cada mensagem que a gente manda para alguém, tudo isso, lá no nível mais fundamental, é só uma sequência gigantesca desses simples sinais de ligado e desligado, organizados de um jeito que cria significado para nós. E isso nos deixa com uma pergunta fascinante para o futuro. Todo o nosso mundo digital foi construído em cima desse sistema de dois estados, ligado ou desligado. Mas a próxima fronteira, a computação quântica, funciona com qubits, que podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. A pergunta é, se com apenas 2 estados a gente construiu tudo isso, que novos mundos seremos capazes de criar quando as opções não forem mais só 0 ou 1?